Boa noite, meus irmãos, irmãos dos dois planos da vida, encarnados e desencarnados que aqui se encontram presentes. Sejam todos bem-vindos ao nosso grupo amigo, ao nosso cantinho de amor, assim como fala nossa irmã Andréa, nossa casinha de amor, o nosso grupo Aprendizes da Fraternidade. E antes, lógico, de iniciarmos a palestra de mais essa noite, junto com os irmãos que também estão nos assistindo neste momento, que depois vão nos assistir também na gravação, que sejam todos bem-vindos. E eu convido, neste momento, para fechar os nossos olhos, acalentando o coração, os nossos pensamentos, do nosso dia a dia, das nossas dores, das nossas aflições, e sentindo o alento, sentindo, Senhor, a paz, a harmonia que emana de nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre que muitas vezes nos momentos mais difíceis em que passamos pelas dificuldades, muitas vezes nos acalenta em seus braços e nos consola e nos fortalece. Que possamos, Senhor, estarmos aqui aprendendo contigo, com o vosso exemplo, com o vosso amor, com a vossa esperança, com a vossa coragem, para que nós possamos assim, nos sentindo assim fortalecidos e buscando sempre, Senhor, a tua paz em nossos corações. E para assim darmos início a mais, Senhor, essa palestra desta noite, é que rogamos juntos, Senhor, com a prece que nosso Mestre Jesus assim nos deixou e nos ensinou a falar com o Pai Santíssimo. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muito bem, hoje, estamos aqui quinta-feira, um calor bastante quente, e com muito amor aqui envolvido, está mais quente ainda. Mas a nossa palestra de hoje, o tema é Sinais do Céu. Será que existem sinais do céu? E foi retirado do livro da Boa Nova, psicografado pelo nosso irmão Chico, pelo nosso espírito Humberto de Campos, que se encontra no item 16. Está com outro título, mas quando preparando a palestra, me chamou a atenção que várias vezes estava ali, Sinais do Céu. Então, conta-se a história em que Jesus percorria regiões, várias cidades, andando junto com os discípulos. E estava Jesus passando pela região de Dalmanuta. Era uma região onde ali Jesus pregava, ensinava, curava. Se nós pegarmos o Evangelho
quanto foi as curas que Jesus realizou, né? Se nós perguntarmos aqui, cada um vai lembrar de uma cura, não é? A mulher hemorrágica, né? O cego de nascença, né? Leprosos que Jesus curou, pessoas que não podiam andar e que retornaram, voltaram a andar. Quantas foram as curas que Jesus assim realizou? E fora isso, muitas vezes as pessoas que estavam endemoniadas, assim dizendo na época, utilizavam a palavra endemoniado, Jesus ali expulsava o mal. E quanto benefício, quanto amor Jesus deixou. Mas Jesus era muito perseguido pelos doutores da lei, os fariseus, que onde quer que ele estava, eles iam para atentá-lo. E quando viu que Jesus assim realizava os milagres, as curas, começaram a exigir de Jesus que ele fizesse coisas mirabolantes, referente ao ar, à água, à terra. E acabavam assim exigindo: se tu és o Filho de Deus, o enviado, então por que não faça isto? Não mostra-nos um sinal dos céus. Mas Jesus, ele não se envolvia com os irmãos, porque sabiam que eles não tinham condições de entendimento para compreender a vinda de Jesus, o que Jesus realizava na terra. Mas eis que muitas vezes estes irmãos, os doutores da lei, eles acabavam indo atrás dos discípulos. E eis que nessa época eles foram atrás de Tomé. E aí estava os doutores da lei, os romanos, aqueles que tinham cargos, e também estavam comandantes de Herodes, do rei Herodes, na época. E eles queriam conversar com Jesus, então procuraram, né? E aí falaram: olha, nós precisamos conversar com Jesus, nós precisamos que Jesus nos mostre um sinal. Aí Tomé disse: mas o que queres? Né? Não, se ele faz grandes coisas, ele pode ser muito útil para nós. E Tomé, na sua inocência, né, foi atrás de Jesus, que estava descansando na casa de Zacarias, que era um pescador já bem de idade. E à noite ele procurou Jesus e falou: mestre, preciso falar convosco. E Jesus, que sabia tudo o que acontecia, que fazia a leitura, ele disse: o que foi, Tomé? O que está acontecendo? E aí Tomé disse que esses irmãos, né, junto com os doutores da lei, junto com os comandantes de Herodes, junto com os patrícios romanos, queriam conversar com ele. E aí Jesus: mas o que queres? O que eles querem de mim? Ah, Senhor, eles querem um sinal do céu. E Jesus disse: mas mais do que os irmãos já viram, já presenciaram, e ainda queres que eu ainda receba-os para demonstrar? Mas Senhor, disse Tomé, eles têm o poder, Senhor, e nós precisamos, porque nós podemos ajudar mais se eles entenderem e compreenderem que vós é o Filho do Altíssimo.
compreendendo as palavras de Tomé, disse: Tomé, o que é maior na terra? Deus, o Criador, ou é aqueles que têm na terra o poder ilusório, que um dia vai acabar e eles vão deixar o seu corpo na terra? Quem é o mais poderoso? Quem é aquele a quem nós devemos servir, Tomé? E Tomé disse: não, Senhor, eu compreendo, mas por que faça apenas um sinal, uma cura, Senhor, algo que possa vos chamar a atenção dele? Ele falou: não, Tomé, eu não vim para aqueles que já estão soberbados na terra. Eu vim para os doentes, para os aflitos, para os esquecidos, para os necessitados, Tomé. Eu vim para eles, para que eles pudessem acreditar no reino de Deus, que hoje eles sofrem, mas amanhã serão consolados e recebidos no reino de Deus. E aí Tomé, assim, meio sem graça, tentando argumentar com Jesus, mas ele percebeu que Jesus não iria ceder. Então ele resolveu se despedir de Jesus e falou: Senhor, ainda não tenho condições de entender a profundidade de suas palavras, porque para mim eles também merecem uma oportunidade, também são filhos de Deus. E Jesus disse: sim, são filhos de Deus, mas o que eles querem não é um sinal. Eles querem que o Filho de Deus, que ele se referia assim a ele, o Filho de Deus, possa fazer para eles as curas, o poder a mais que eles têm. Eles querem me utilizar para isso. Tomé então se despediu, não compreendendo, não entendendo a profundidade do que Jesus falou. E assim, Jesus ali permaneceu. Passado um período de tempo, começou o quê? Começaram a perseguir o Mestre Jesus. E eis que depois, que Jesus ali esteve na Páscoa junto com os discípulos, dividiu o vinho, dividiu o pão. Jesus foi preso. E aí Jesus sofreu o seu julgamento por aquilo que ele não tinha feito, mas eles tinham que alegar algo para que Jesus assim fosse condenado. E então, muitas vezes perguntaram: não é vós o rei dos judeus? E Jesus dizia: não, vós estáis falando isto. Eu nunca falei que sou rei dos judeus. Então, convocavam um saco, esbofeteavam e diziam: quem foi que te bateu? Quem foi que te feriu? E Jesus ficou quieto, aceitando todas aquelas provações. Foi colocado, já que ele era o rei, uma coroa de espinhos em sua cabeça. E aí os discípulos que ali se encontravam ficaram temerosos. Vocês estão fazendo isso com Jesus? Imagine conosco! E fugiram. Menos João, que permaneceu junto de Maria, mãe de Jesus, em todo o processo que ele foi ali crucificado. Mas eis que aqui no livro fala
que Tomé foi pegado de um sentimento tão profundo que ele resolveu colocar umas roupas diferentes para que não fosse assim reconhecido, e foi. Acompanhou Jesus, carregando o madeiro em suas costas. E Tomé chorava, desesperadamente. E Jesus mal podia aguentar aquele madeiro, aquele pedaço de madeira que ali estava. E Tomé seguiu com ele, até que chegasse o momento onde ali estava o Calvário. E Tomé viu Jesus ser pregado, com pregos enormes em seus pés, em suas mãos. E Jesus, simplório, trazia o semblante suave, mesmo diante de todas essas dores e aflições. Então, quando levantaram Jesus na cruz, e ele estava ali de pendurado, Tomé deu um jeito de chegar mais próximo e procurava o olhar de Jesus. Arrependido de ter fugido, arrependido de não estar ali junto com o seu mestre, dando o seu testemunho. E então, Jesus percorre o olhar e vê Tomé. E Tomé diz: ele falou comigo, eu ouvi as suas palavras, mesmo que ele não falasse. A minha alma escutou as palavras de Jesus. E aí falou Jesus: Tomé, eis aqui um sinal dos céus, pois aquele que realmente reconhece o Pai amantíssimo tem que dar o seu testemunho. Isso faz parte dos sinais do céu. E então Tomé se ajoelhou, em pranto chorou. E ele começou a lembrar dos sinais que Jesus havia deixado enquanto estava na terra. O sinal do amor, os sinais do perdão, os sinais do trabalho bendito e honesto, os sinais da palavra, os sinais do sentimento, os sinais da cura. E então, ele ali permaneceu, até que Jesus fechou os olhos do corpo físico. E então, Tomé se recolheu, mas trazia consigo um sentimento de culpa, achando que podia ter feito mais, que podia ter auxiliado mais, que podia ter aproveitado mais aqueles momentos com o Mestre Jesus. Mas eis que veio a surpresa, que depois de 3 dias, eis que ressurge o nosso Mestre Nazareno. E eis que Maria de Madalena, eis que alguns discípulos, como Pedro e João, conseguiram vê-lo, não podiam ainda tocá-lo, mas viram. Maria de Madalena correu de alegria, dizendo
que o nosso Mestre estava vivo. Pedro, João acreditaram. Tomé, por sua vez, dizia: como é possível? Isso não é possível. Em suas indagações mentais, ele não podia prever que como Jesus voltou dos mortos. E eis que de repente, junto ali, na casa de Simão Pedro, ali estavam os discípulos. E eis que adentra o Mestre Jesus, dando, incentivando o bom ânimo a todos eles. Tenhais bom ânimo, eu estou aqui. E Tomé ficou assombrado. Será que seria mesmo o Mestre Jesus que ali estava? Então, Jesus, ouvindo os seus pensamentos, foi até Tomé e disse: Tomé, toque nas minhas chagas e veja, Tomé, os sinais que eu vos trago. E Tomé tocou nas mãos de Jesus. E naquele momento, Tomé entendeu tudo aquilo que Jesus havia lhe falado, todas as lições. Que realmente Jesus vinha para os necessitados e não para aqueles que queriam testar Jesus, que queriam utilizar dos poderes que Jesus assim tinha e trazia com ele. Então Tomé se ajoelhou, chorou, pediu perdão a Jesus, mas Jesus o levantou e deu-lhe um abraço e disse que os sinais do amor, da fé, possam estar sempre contigo, onde quer que tu vás. E aí me fez assim, nessa história, me fez a seguinte reflexão: será que hoje, nos dias atuais, será que ainda estamos procurando os sinais dos céus? Será que ainda não? Desculpa. Será que ainda estamos duvidando? Será que ainda duvidamos de Deus? Duvidamos de Jesus? Nos meios das dores e das aflições? Será que ainda pedimos, Senhor, nos mostra um sinal de que Tu existe, de que Tu é verdade, de que Tu, Senhor, está conosco? E muitas vezes, meus irmãos, com as nossas dores e nossas aflições, muitas vezes pedimos: Senhor, mostre para mim, me mostre um sinal, o que devo fazer, Senhor? E Jesus, nesta história, fala que Deus está sempre conosco, nos pequenos sinais que muitas vezes não percebemos, mas Ele está conosco, através de uma palavra amiga, de um abraço, de palavras de bom ânimo, de alguém que estende as mãos, de alguém que nos ouve, de alguém, Senhor, que muitas vezes vem até nós, trazendo uma palavra de incentivo e de bom ânimo. São sinais de Deus, são sinais de Jesus, são sinais dos céus, que estão nos mostrando que não estamos sozinhos,
nos momentos mais difíceis, nós estamos abraçados, acompanhados por espíritos protetores, por irmãos trabalhadores, e que vão até o nosso encontro, dando para nós o bom ânimo e o incentivo necessário. E me fez também lembrar de uma história, quando nós falamos, de um sinal dos céus. E uma história muito rapidinha, mas uma história verídica. Um senhor casado há muito tempo, médico, ele fazia cirurgia cardíaca. A esposa, muito religiosa, rezava, pedia o auxílio de Deus, de Jesus, mas ele não acreditava, ele se dizia ser ateu. E eis que um dia, uma pessoa muito conhecida, muito amiga, teria que fazer uma cirurgia cardíaca e foi procurá-lo para que ele pudesse assim realizar a cirurgia. E eis que ali estava ele, no meio da cirurgia, tudo estava indo tranquilamente, mas de repente o coração começou a falhar. E ele, junto à equipe que ali estava, de médicos e enfermeiros, começaram a ficar desesperados, achando e percebendo que a irmã não iria sobreviver, que ela iria acabar morrendo em suas mãos. E naquele desespero, ele lembrou de sua esposa, lembrou da fé que ela tinha em Deus. Então, no momento, ele fechou os olhos e disse: se existe mesmo um Deus que comanda o céu e a terra, um Deus que olha por todos os seus filhos, eu vos peço que olhe por esta irmã. E assim, com essas palavras, de repente, o coração começa a bater normalmente. Ele ficou abismado, admirado. Terminou de fazer a cirurgia e mal podia acreditar. Saiu da sala, sentou-se no chão e começou a chorar. Existe mesmo um Deus? Um Deus que olha por todos os seus filhos? E ele pediu um sinal. E o sinal foi ouvido. Porque tanto para provar a ele, tanto também porque a nossa irmã ainda não era o momento do desencarne dela. E ela, naquele momento, através de Deus, demonstrou a ele o sinal. Então, meus irmãos, nos momentos mais difíceis, lembremos dos sinais que Deus nos envia todos os dias, quando levantamos, quando despertamos, quando trabalhamos, quando estamos com nossa família, quando estamos em lazer, quando estamos, Senhor, na parte profissional, quando estamos, Senhor, repleto com os nossos familiares, quando vamos descansar, oremos e agradecemos por todos esses sinais e por todos os espíritos encarnados e desencarnados
que estão juntos de nós, nos auxiliando nos momentos mais difíceis de darmos o nosso testemunho em nome de Deus e em nome de nosso Mestre Jesus. E assim, eu convido a todos para assim fechar os nossos olhos, que neste momento da prece possamos rogar por todos os irmãos que se encontram no livro de vibração, por irmãos que nós conhecemos, familiares, parentes, conhecidos e amigos, que estão passando, Senhor, por momentos de dar o seu testemunho, de passar pelas provações. Senhor, vós que é nosso Pai de amor e bondade, vós, Senhor, que é todo justiça, ampara, Senhor, a todos os irmãos que estão passando, Senhor, por momentos de aflições, de dores, de doenças, momentos, Senhor, de dores da alma e das dores do corpo físico. Ampara, Senhor, a todos aqueles que estão nos hospitais. Senhor, que possamos ver nossos irmãos envolvidos pela Tua luz de amor e que possamos ver o nosso ente querido sendo acolhido pelos braços de nosso Mestre Jesus. E assim, também nossos irmãos que também estão doentes e se encontram em seus lares, que eles também, Senhor, recebam o abraço de nosso Mestre Jesus, acalmando o coração, fortalecendo na fé e na esperança, principalmente na coragem do seu testemunho. Vos pedimos também, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que passam pela fome, pelas provações, Senhor, de não ter nem sequer um teto para morar. Ampara, Senhor, a estes corações e que possam enviar, Senhor, anjos, pequeninos anjos, encarnados e desencarnados, para levar um alento, uma palavra de incentivo, de bom ânimo, que possa levar o alimento que sacia a fome do corpo físico, mas também as palavras que sacia a fome da alma. Ampara, Senhor, a todos nossos familiares, que possamos ver o nosso lar ser envolvidos pela divina luz e a todos aqueles que ali se encontram. E que possa, Senhor, assim, olhar para todos nós que somos tão pequeninos, que estamos ainda, Senhor, engateando em suas obras, em seus ensinamentos. Estamos ainda, Senhor, aprendendo a sermos cristãos. Mas que através do Teu amor, Senhor, possamos vencermos as nossas dificuldades, para assim podermos sermos úteis àqueles que necessitam muito mais do que nós. E assim, para encerrarmos, vamos orar a oração do Pai Nosso, pedindo e rogando por todos os nossos irmãos doentes.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja com todos. Aos irmãos que aqui estão, aos irmãos que estão nos assistindo neste momento, aos irmãos que depois irão nos assistir, que a paz de Jesus esteja com todos. Uma boa noite, meus irmãos.